Muito tem se falado sobre o tamanho do amor de Deus, que Jesus é maravilhoso, mas que atrapalha o fã-clube, e também que devemos esquecer totalmente o Velho Testamento e nos focar apenas no que Jesus ensinou a partir do Novo Testamento. Mas será que essas afirmações elas têm base bíblica? Ou mesmo têm base teológica? Ou são apenas ensinamentos enganosos de pseudo-intelectuais modernos? Bom, é esse assunto que a gente vai abordar hoje. Meu nome é Rafael Cunha e você está no Discipulado Teológico. Para falar mais a respeito desse tema, a gente já vai começar com Bíblia aqui, né? Que é o que realmente importa, são os ensinamentos de Jesus. Então vamos ali para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganosos e a ensino de demônios, que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Muito tem se falado que vivemos já os últimos dias e, observando esse versículo, podemos realmente colocar esses pseudo-intelectuais nele, né? Que estão com a consciência morta. Alguns realmente vieram de igreja, mas deixaram-se perverter por ensinos enganosos. E o problema maior não é nem isso. O problema é que ainda estão propagando esses ensinamentos. Deus realmente é amor, mas o que ele cita na sua palavra? Ali em Isaías 55, versículos 6 ao 7, está escrito assim: Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará generosamente. Falando um pouco mais sobre o amor de Deus, também na Bíblia a gente encontra João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então Deus nos amou de um jeito tão maravilhoso, tão especial, que deu o que tinha de mais precioso, o que ele tinha de melhor, Jesus, para que fosse sacrificado naquela cruz, né? Pagasse a nossa dívida e que hoje a gente pudesse ter a vida eterna, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. E pensando que ele, Jesus, se entregou na cruz por nós, bom, a gente deve obedecer a sua palavra. Devemos nos dedicar a nossa vida inteiramente a Jesus e principalmente buscar a regeneração da nossa vida, que é por meio do Espírito Santo. Como eu citei no começo do vídeo, muitos falam, né, que Jesus é maravilhoso e que devemos esquecer o Velho Testamento, devemos esquecer coisas, porque Jesus é amor. Bom, o que Jesus diz realmente na palavra dele e não na boca desses pseudo-intelectuais? Ali em Lucas 9, versículo 3, diz assim: Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A partir daí a gente já pode observar que realmente estão trazendo ensinamentos enganosos para compartilhar com a população, com
inclusive nós crentes e os crentes mais desatentos. Então, sobre esquecer o Velho Testamento, né? Por ser algo que citam como arcaico, como ultrapassado, será que Jesus realmente disse dessa forma? Será que realmente Jesus via dessa forma? Eu dou risada porque é complicado, né? As pessoas não leem a Bíblia, ouvem versículos separados e daí, a partir daí, tiram conclusões, né? E muitas vezes realmente a pessoa é mal intencionada na hora de tirar alguma conclusão mesmo. Sinceramente, a galera é muito mal intencionada. Inclusive, quem falou a respeito disso é aquele famoso youtuber, né, conselheiro, que fazia vídeos para criança, adolescentes, né? E falou a respeito disso esses dias. Bom, voltando para a palavra de Deus, que é onde que a gente tem que realmente se investir tempo, a gente pode verificar sobre isso em Mateus 22, versículo 35 ao 40. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha, tentou apanhar Jesus numa armadilha, com a seguinte pergunta: Mestre, qual o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Já entendeu, né? Então, quando Jesus apresenta esses dois mandamentos, em nenhum momento ele anulou os outros 10 ou os outros 631, acredito, que totalizam diversos mandamentos que constam na Bíblia, na palavra de Deus. Pelo contrário, né? Jesus resumiu esses mandamentos em 2. Ele apenas resumiu. Mas da onde que Jesus tirou isso? Da onde que Jesus resumiu? Será que ele resumiu na cabeça dele e falou? Não. Esses dois grandes mandamentos que incorporam todos os demais, eles foram citados antes, em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Vamos ler? Então, em Deuteronômio 6:5 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Antigo Testamento. Levítico 19, versículo 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Deus, Senhor, como eu já falei em vídeos anteriores, Senhor, Curios, Deus, né? Yahvé. O próprio Deus falou isso no Velho Testamento e Jesus, né, pessoa da Trindade, também falou isso no Novo Testamento. Então, Jesus não resumiu simplesmente, não, ele pegou algo que já estava escrito na lei, algo que já estava escrito no Velho Testamento, na Septuaginta, e trouxe para a nossa vida apresentando: irmãos, né, meus filhos, aqui está, sigam esses dois grandes mandamentos. Referente ao primeiro e maior mandamento, que está em Mateus 23:37, podemos entender que devemos amar a Deus com todo o nosso ser, e ao amar a Deus de todo o nosso ser, queremos obedecer às suas ordenanças. Esse amor nos leva a buscar cada vez mais o Espírito Santo, e com a leitura da palavra e o constante buscar de intimidade com Deus ali por meio da oração, o nosso ser, a nossa vida vai sendo regenerada. Vamos nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Concluindo, devemos sim
ter uma vida de santificação, uma vida separada para Deus. Nossa vida tem que ser um constante culto de adoração a Deus. Não tem outro caminho. A nossa vida tem que ser um constante culto de adoração, de louvor a Deus. Em Romanos 6, versículo 12 ao 13, está escrito assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Novo Testamento, tá? Como falaram lá, esqueçam o Antigo Testamento, mas sigam o Novo. Beleza? Beleza? Então, repetindo, Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 13. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Ele. E o que devemos fazer para nos afastar, nos separar? Quais práticas que não devemos seguir, tá? Que se reina nesse mundo. A gente encontra ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram justificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Aleluia. Já entenderam? Tudo que esses pseudo-intelectuais, pseudo-entendidos, pseudo-teólogos falam, tá? Sinceramente, joga fora. Joga fora. Fica com a palavra de Deus. Não fica nem com o que eu acabei de falar tudo aqui. Pega só os trechos bíblicos e coloca na sua vida. Todas as palavras que eu falei entre os versículos, esquece. Não faz a mínima importância o que o Rafael acabou de falar. Tá? O que tem que ficar gravado no coração de cada um é a palavra de Deus. E a palavra de Deus realmente é o manual do cristão. É o manual de vida do cristão. Como o cristão deve seguir. Tá? E realmente agora, para finalizar, o versículo 23 deixa bem claro a diferença de ter uma vida de pecado e uma vida separada a Deus ali em Romanos 6, tá? Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glórias a Ele, glórias a Ele. Então, escolha a vida, escolha esse dom gratuito de Deus. Escolha Jesus. Escolha realmente as palavras que Jesus tem para te dar. Essa questão de a gente viver simplesmente de palavras motivacionais, a gente procurar versículos que vão deixar a gente animado para continuar a semana. É importante a gente sempre estar animado, mas o verdadeiro evangelho está no confronto da sua carne. Todo dia, busque confrontar a sua vida, confrontar a sua carne com o verdadeiro evangelho. Isso sim, essas palavras sim, vão levar a gente para a vida eterna com Jesus Cristo. Qualquer coisa que vier diferente disso, joga fora. Não é de Deus. Amém?
Então, muito obrigado pela oportunidade que eu tive hoje de vocês ouvirem essa palavra. Peço que compartilhe com seu amigo, com a mãe, com o pai, com o periquito, com o papagaio, no grupo da família. Se abençoou a sua vida, se você vê que vai abençoar a vida do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, compartilha com ele também. Curte aqui o vídeo, tá? Assina no canal. O que a gente está querendo aqui é apresentar realmente a palavra de Deus. Nada diferente disso. Então, muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.